Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula é sobre noções cartográficas. Deixa eu dar um oi para vocês, antes da gente começar. Tudo bem com vocês? Então, na última aula, a gente tinha visto sobre localização e regionalização do Brasil. Nós somos lá, então, na aula 3 da 2A. Agora nós estamos na aula 4 da 2A, tá? Terceirão. Então, acompanhem comigo lá na apostila, a partir da página 13. E sobre noções cartográficas, nós vamos falar um pouquinho sobre projeções, sobre os elementos do mapa. E aí tem alguns conceitos só que começam lá na apostila, na página 13. Um deles é canevar. Canevar está no quadrinho roxo no cantinho ali da apostila. É o nome dado àquela tela feita pelos paralelos e os meridianos, aquele quadriculado, é chamado de canevar, tá? Então, a rede entre os paralelos e os meridianos, canevar. Quando a gente pensa em projeção cartográfica, a gente tem que imaginar que um globo terrestre vai ser transformado numa folha plana. Como eu vou pegar essa esfera, semelhante a uma esfera, e transformar num plano? Gente, não existe forma de fazer isso sem ter distorção. Vamos acompanhar pelos slides aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só ampliar aqui. Então, a gente começa falando sobre noções cartográficas, falando justamente sobre as projeções cartográficas, tá? As diversas formas de projetar esse globo num plano. Se o mundo ele é um geóide, ele é redondo, semelhante a uma esfera, como é que a gente transforma ele num plano? Não tem como fazer isso sem provocar algum tipo de distorção, alguma modificação do que é o mundo real. Aqui tem um slide que ele é clássico, tá? É desenhado, então, numa laranja o nosso mundo, né? E depois pega essa casca da laranja e tenta colocar num plano. Estão observando aqui, ó? Fica faltando pedaços. Para que seja uma coisa contínua, eu vou fazer um traçado aqui que não existe, ou eu vou esticar esse pedaço para colar aqui. Eu vou provocar uma deformação. Então, na verdade, todos os mapas que representam o mundo, eles trazem com ele deformações, tá? Algumas deformações mais citadas nos mapas, mais utilizadas nos mapas. Deixa eu só voltar para dar um esclarecimento aqui, peraí. De vez em quando eu preciso olhar para vocês para a gente poder conversar. Então, olha só, se eu falei que o nosso mundo transformado num plano, eu vou provocar alguma modificação do que é real para o que vai ser na parte gráfica, os meus mapas, eles trazem defeitos, eles trazem deformações. Só que quando eu tenho consciência disso, eu escolho o mapa de acordo com a minha finalidade. Então, eu já sei que o meu mapa tem problemas no formato dos países. Não posso dedicar um trabalho, fazer um trabalho usando mapas que não valorizem as formas. Ou se eu quero calcular a área, o tamanho, eu tenho que buscar um mapa que, mesmo que comprometa o formato do país, me garanta o tamanho, a área. Então, eu vou escolher um mapa que privilegia mais a característica que vai ser mais útil para mim, ou privilegia mais a área que é mais interessante para mim. Então, nós temos duas questões. Uma, escolher um mapa que traz a deformação que não vai prejudicar meu trabalho e privilegia privilegia a característica que eu preciso. Ou também outra coisa é escolher um mapa que privilegie a área que é interessante para mim. Então eu vou trabalhar, por exemplo, com a região das latitudes baixas, com as áreas próximas da linha do Equador. Eu quero um mapa que privilegie essa área, preserve essa área mais próximo do real, mesmo que vai fazer distorção nos polos, não interessa, tá? O que eu tenho que saber é, sempre vai ter distorção, tá? Eu tenho que buscar um mapa que é correto para a minha necessidade, certo? Então, vamos lá. Então, tem alguns tipos de distorções já esperadas no mapa. A gente encontra isso na legenda do mapa, tá?
Aqui, distorções. Os tipos de distorções mais comuns que são encontrados nos mapas. A projeção conforme, se você encontrar um mapinha que traz a informação assim, olha, esse mapa, ele tem uma projeção conforme. O que significa isso? Esse mapa, ele privilegia as formas, ele privilegia, então, o contorno das áreas, porém, ele vai prejudicar o tamanho, as áreas. Então, eu não posso levar esse mapa em consideração com as áreas, mas ele vai valorizar o formato dos continentes, o formato dos países. Já a projeção equivalente preserva o tamanho, preserva a área, porém causa prejuízo ao formato do país, ao formato do continente. E na projeção equidistante, a prioridade aqui é preservar as distâncias, tá? Então, não preserva a forma, não preserva a dimensão, mas ela valoriza as distâncias. Isso aqui, então, é um tipo de informação que eu vou buscar para saber se o mapa é ideal para o meu trabalho ou não. Outra informação importante, então, é a área que eu vou estudar. Por exemplo, eu tenho a projeção cilíndrica, a azimutal e a cônica. Vocês podem observar aqui, ó, que aqui o papel que está envolvido em volta do globo terrestre, ele encosta aqui, ó, né, nessa área aqui. Ou seja, essa área aqui vai ser bem próximo do que é real. Porém, essa parte aqui, quanto mais em direção ao polo, mais distorções eu vou ter. Então, uma projeção que traz a cilíndrica, o tipo cilíndrico, eu já sei que ela vai ser ideal para essas áreas de baixas latitudes. Já essa projeção aqui é azimutal, também é chamada de plana. Vocês estão vendo aqui que ela encosta bem aqui no Polo Norte, aqui, ó, eu posso ela aqui no Polo Sul também. Ela tocando aqui no Polo Norte, eu vou ter uma informação muito precisa, muito próximo do real. Porém, essa parte aqui do globo terrestre, longe do polo, longe de onde ela está encostando, vai ser bastante distorcida, tá? E aí nós temos a cilíndrica, que privilegia as baixas latitudes, a azimutal, que privilegia as grandes latitudes, né, 90 graus aqui do polo, e a cônica, ela vem para atender essa área aqui, ó, essa área de média latitude, tá? Olha onde ela encosta aqui, ó. Aonde a cônica encosta, eu tenho muito próximo da realidade. Aonde não está encostando, que é essa área aqui e essa área aqui, vai trazer distorções, tá? Então, só para a gente ficar mais claro, ó, aqui nós temos as três, a cônica, a cilíndrica e a azimutal. Então, a primeira aqui é cilíndrica, ela privilegia essa área aqui, né? Olha aqui, ó, o cilindro, ó. Então, essa área aqui está bem próximo do real e essas áreas dos polos estão com bastante distorção. Agora, aqui a plana. A plana, então, ela é muito usada para projeção da área polar, né? Inclusive, o símbolo da ONU, ele usa uma projeção cônica, plana. Dá uma olhadinha aqui, ó. O ponto aqui próximo do polo é o mais próximo do real. Quanto mais eu vou me distanciando, mais distorções. Nós já estamos acostumados com o formato do Brasil no mapa. Se vocês observarem aqui, olha só como está distorcido. Nós estamos longe do polo, né? Como está distorcido. Se você colocar esse mapa aqui nessas cores aqui, vocês vão observar que é muito semelhante, né? Que na verdade é um mapa usado como símbolo da ONU, tá? Aqui deu uma distorcidinha aqui nos palitinhos apontando, mas aqui o centro, aqui a região aqui média e a região mais distorcida, a que está mais longe, tá? Então, aqui projeção azimutal ou plana. Por último, então, a cônica, que vai privilegiar essa área aqui. Aqui, ó. Essa área aqui é bem próximo do real, aqui vai ter distorção e nas bordas também vai ter distorção, tá? Então, ideal para as médias latitudes. Então, não existe mapa errado. Você vai ter que buscar um mapa que seja de acordo com as tuas necessidades. Qual é o tipo de projeção que ele usa, o que ela privilegia, qual é a área que está mais próximo do real. Uma outra coisa que a gente encontra nos mapas são as escalas. Nós temos dois tipos de escala. A escala numérica, ela tem só números nela. Esse númerozinho primeiro aqui, ele significa 1 centímetro no mapa. Então, aqui, ó, o primeiro número aqui, numerador, né? Isso aqui é uma fração, né? Então, na verdade, a escala numérica é uma fração. E esse primeiro númerozinho aqui, 1 centímetro no mapa.
O segundo número que vem aqui, ele representa o quanto esse 1 centímetro equivale no mundo real. Nesse caso aqui, a escala numérica fala que 1 centímetro do mapa é igual a 500 mil centímetros no mundo real, certo? Esse número não muda, gente. Sempre vai falar de 1 centímetro no mapa. Esse aqui vai te falar quanto que 1 centímetro no mapa equivale no mundo real. Todos os dois números vêm em centímetros, tá? Para fazer cálculos, a gente aconselha, então, você transformar esse segundo número aqui em quilômetros. Que aí você sabe quanto que 1 centímetro no mapa vai equivaler no mundo real em quilômetros, já que a maior parte das distâncias a gente fala em quilômetros no mundo real, né? A gente não vai falar, eu moro a 1000 centímetros de tal lugar. A gente não usa muito, a gente não usa, né, essa unidade para falar de distâncias no mundo real. Então, o ideal é que você transforme o segundo número em quilômetros. Professora, como é que eu transformo centímetro para quilômetro? Lembra? Olha só, aqui, ó, mostra todas as medidas, né? Que quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma escala de 1 centímetro no mapa para 300 mil centímetros no mundo real, eu vou transformar esses 300 mil em quilômetros, eu vou cortar 5 zeros. Por que eu corto 5 zeros? Olha aqui a distância da unidade centímetro para a unidade quilômetro. Nós temos aqui essas unidades. Se eu cortar só um zero, dois zeros, 3 vira metro, 4 vira decâmetro, né? 5 vira quilômetro, tá? Desculpa, isso aí mesmo. 5 vira quilômetros, tá? Então, se eu quero transformar o segundo número em quilômetro, eu corto 5 zeros. Então, agora eu já sei que nessa escala aqui, ó, de 1 para 300 mil, 1 centímetro no mapa é igual a 3 quilômetros no mundo real. Olha, esse exemplo aqui é bem legal para a gente tirar as dúvidas, ó. A escala vem assim, a numérica. Por exemplo, essa aqui, ó, 1 centímetro no mapa é igual a 7 milhões e 700 mil centímetros no mundo real. Vamos transformar esse segundo número aqui em quilômetros. Eu corto 5 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, cortei os 5 zeros, transformei em quilômetro. 1 centímetro no mundo real é igual a 77 quilômetros, desculpa, 1 centímetro no mapa é igual a 77 quilômetros no mundo real. Aí nós temos alguns exemplos, de Belo Horizonte até Vitória e do Rio de Janeiro até Vitória. Então, aqui, de Belo Horizonte até Vitória, nós temos 4,5 centímetros. Eu pego essa distância aqui e multiplico por 77, já que cada centímetro são 77 quilômetros. Eu tenho 4,5 centímetros vezes 77. Então, de Belo Horizonte até Vitória, no mundo real, são 346,5 quilômetros, tá? E aí aqui foi calculado para o Rio de Janeiro também, da mesma forma. Olha aqui, ó, entre Rio de Janeiro e Vitória, 5 centímetros vezes 77, igual a 385 quilômetros. Toma uma aguinha. Escala numérica é tranquilo, pessoas. É só prestar atenção na transformação aqui, cortar os 5 zeros, medir a distância no mapa e segue adiante. Pessoas, eu falei para vocês que essa escala ela é uma fração, certo? Então, olha só aqui, ó. Se esse númerozinho aqui é o meu numerador e esse aqui é o meu denominador, não, aqui é denominador, tá? Então, 1 dividido por 10 milhões ou 1 dividido por 100 mil. O resultado aqui e o resultado aqui. Isso vai me ajudar a descobrir quem é a escala maior e quem é a menor. Ó, eu tenho um maior denominador, a escala é menor. Quanto maior é o meu denominador, menor é a minha escala, menos detalhes eu tenho. Eu vou ver uma área grande, mas sem riqueza de detalhes, tá? Aqui eu tenho um denominador menor, eu tenho uma escala maior, eu vejo uma área pequenininha, mas eu vejo com muito mais detalhes. É como se eu estivesse dando um zoom, certo, pessoas? A outra escala que existe é a escala gráfica. Quem quiser me acompanhar, pessoas, nós estamos lá na página, segue lá o bonde, na página 14, tá? Na página 14, tem ali, ó, a escala gráfica é uma querida, né? Ela é muito fácil porque ela já vem como se fosse uma reguinha, ó.
ela vem aqui, as divisões dela são em centímetros, e ela já fala assim, olha, meu querido, 1 centímetro são 200 quilômetros no mapa, 1 centímetro no mapa são 200 quilômetros no mundo real. 2 centímetros no mapa são 400 quilômetros no mundo real. 3 centímetros no mapa, 600 quilômetros no mundo real. Então, já vem a coisa pronta para você, né? Já vem desenhado, aquele negócio assim, quer que eu desenhe? Tá aí, ó, tá desenhada. A escala gráfica, ela é uma querida, ela facilita muito o lado da gente, tá? Lá na apostila, nós estamos na página 16, tem lá um exemplo de escala gráfica. Cada 1 centímetro lá representa 10 quilômetros, né? Ó, dê uma olhadinha lá na apostila, na página 16, certo? Agora vamos passar para mais um tema que também é fácil. Os mapas, às vezes, trazem em cima do mapa disposto ali, está desenhado umas linhazinhas. Essas linhazinhas são chamadas de curva de nível ou isoípas. Na verdade, essas linhas, elas conectam pontos que têm a mesma altitude, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, por exemplo. Todos esses pontinhos aqui, ó, que juntos formam essa linha, tem 400 metros de altitude. Aqui, ó, todos esses pontos que estão conectados nessa linha tem 300 metros de altitude. Então, essa linha, na verdade, ela une os pontos de igual altitude. Aqui dá para ter ideia, ó. Então, esse desenho aqui, na verdade, ele quer representar isso aqui, ó. Esse aqui, se vocês observarem, aqui é um ponto mais alto, depois vai descendo, ó. Nós temos degraus aqui, ó, tá? Então, a curva de nível serve para isso. Você olha para o mapa, que é uma coisa plana, mas você consegue saber onde é que são as áreas mais altas e as áreas mais baixas, acompanhando a curva de nível, tá? Seguindo lá na página 17, ela explica um pouquinho, pessoal, deixa eu voltar aqui na página 17, mas eu vou te conversar com vocês um pouquinho. Pera aí. Aqui. Na página 17, nós temos ali convenções cartográficas. O que é a convenção cartográfica? Na verdade, todos os símbolos que aparecem no mapa têm um significado. Né? Então, nós temos lá linhas vermelhas, linhas tracejadas, nós temos desenhos de aviãozinhos, desenhos de barco, bolinha branquinha, bolinha pretinha. Cada símbolo desse tem um significado. Nós conveniamos, nós decidimos, nós acordamos, concordamos que aquele pontinho significa cidade, aquele barquinho significa porto. Então, conversões cartográficas são os símbolos, os sinais, os códigos. E aí tem uma coisa, dá uma olhadinha na página 17, abaixo do quadrinho verde, que tem alguns exemplos de convenções cartográficas. Ele traz duas convenções cartográficas que são bastante usadas, tá? É um mapa de hipsometria, ou hipsométrico, e um mapa também de batimetria. O que significa isso? O hipsométrico, na verdade, de acordo com as cores que ele usa, ele vai te mostrar as variações de altitude, de relevo. Lembra aquele negócio lá de curva de nível? Então, a curva de nível são linhas que conectam pontos com a mesma altitude. É uma forma de eu saber onde é mais alto e mais baixo. Onde é mais baixo. E um mapa hipsométrico também me possibilita isso, porque pela coloração em gradiente, ele vai mostrar onde é a área mais alta, aonde é a área mais baixa. Já o de batimetria, dá uma olhadinha lá, ó. Ele é usado para lagos, mares, oceanos, e as diferenças de cores vão mostrar aonde é mais raso e aonde é mais profundo. Então, carta náutica, geralmente, elas têm essa informação batimétrica, tá? Então, hipsométrica, altitude, batimetria, profundidade dos lagos, lagoas, mares e oceanos, certo, pessoas? Além disso, na página 17, nós temos ali, falando sobre os tipos de mapa. Podemos dividir o mapa de acordo com a finalidade, nós podemos dividir o mapa de acordo com os tipos de projeções, nós podemos dividir os mapas de acordo com as escalas, tá? Então, os mapas, os mais comuns, os físicos e os políticos. Os físicos que trazem informações mais sobre relevo, hidrografia, sobre tipos de clima, esses são os físicos. E os políticos trazem as divisões de fronteira, as estradas, trazem os tipos de estrada, né, onde estão as capitais, essas informações
né, mais de organizacional, né? Certo, pessoas? Na sequência, deixa eu voltar lá para o slide de vocês, tem um outro termo que a gente usa bastante, que é geoprocessamento. O geoprocessamento... Onde foi parar a minha... Peraí que a querida sumiu, vamos voltar lá. Agora sim, tá aqui. O geoprocessamento, ele é o uso de informática para organizar as informações de cartografia, para confeccionar os mapas, tá? Então, eu uso imagens de satélite, imagens de avião, eu uso imagens de radar, coloco todo esse material em programas de computador e eu consigo organizar as informações, gerar informações, tá? Então, tanto o hardware, o software, as informações, tudo isso fazem parte do geoprocessamento, tá? E tem mais uma palavra, um termo que é usado também, que é o sensoriamento remoto. A obtenção dessas imagens por satélite, por radar, por avião, elas foram captadas à distância. Sempre que eu faço alguma coisa à distância, eu estou fazendo de forma remota. Sensoriamento é porque eu estou observando, analisando à distância. Então, sensoriamento remoto, quando eu capto as imagens dos espaços através de câmeras, de radares, de satélites, tá? Sem o contato direto. Para a gente encerrar essa aula, a última parte, que já foi questão de vestibular há alguns anos atrás, anamorfose, parece uma coisa bem esquisita, lá na página 18 da apostila de vocês traz um exemplo também. O que aconteceu com esse mapa mundi aqui? Deformou? Não, eles usam tamanho, a dimensão, para expressar uma informação, tá? Então, observem aqui, ó, nesse caso aqui, tá falando dos destinos para o turismo, quais são os maiores destinos buscados pelos turistas, tá? Quanto maior o país aqui, mais ele é buscado para o turismo, certo? Então, essa é a informação que esses tamanhos aqui, olha só a Europa, que gigante que ela ficou aqui, né? Porque ela na verdade, a gente sabe que a França é o país mais buscado, Paris, a capital, a cidade mais buscada pelo turismo, não só a França, os outros países da Europa também são destinos frequentes, tá, pessoas? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Terceirão, segue. Deixa eu voltar aqui para dar um oi. Não esqueçam de resolver os exercícios. Eles começam lá na página 18 da nossa apostila. Resolvam eles. E daqui a pouquinho a gente se encontra para tirar as dúvidas. Assistam a aula, resolvam os exercícios. Se ficou alguma dúvida, busquem por mim no atendimento. Saudades de vocês. Beijão. Se cuidem, tá?